Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje o tema é espinhoso, mas fundamental: a teoria do crime no direito penal brasileiro. Oi. Exato, é como a gente entende a estrutura lógica por trás do que é crime, né? E isso parece complexo, talvez um pouco, mas é crucial para entender como a justiça funciona nesse ponto. Como se decide quem responde pelo quê. E a nossa base aqui vão ser textos, manuais que explicam o Código Penal, sabe? Focando nesses pilares da teoria. Uhum. Material doutrinário, principalmente. E a missão hoje? Tentar descomplicar isso. Entender aquele caminho que um crime percorre, sabe? Desde a ideia lá na cabeça até, bom, até o final. E as interrupções nesse caminho também, né? Exato. E aquelas situações onde alguém começa, mas para. Será que sempre tem punição? Tipo, quando que só pensar vira crime de verdade? E se a pessoa desiste, ela se livra? Bora descobrir juntos. Falando nesse caminho do crime, o pessoal do direito tem um nome para isso, né? Um termo em latim. Iter. Isso, iter criminis. É basicamente a sequência, as fases que um crime pode percorrer. A primeira é a cogitação. Cogitação. Só na mente, então. Exatamente. É a fase interna. A pessoa tem a ideia, delibera, pensa, vou fazer ou não vou? E aí decide. Idealização, deliberação, resolução. Mas o ponto-chave é, isso não é punível. Ah, mesmo que a ideia seja horrível. Mesmo assim, no Brasil vigora o princípio da materialização. O direito penal só começa a se importar quando essa ideia começa a sair da cabeça e ir para o mundo real. Pensar por si só não é crime. Certo, entendi. Pensar não é crime. Mas aí a pessoa começa a se preparar. Certo? Qual o próximo passo? Aí vem a fase da preparação. A pessoa começa a tomar providências para executar o plano. Compra a arma, aluga o carro para fuga, estuda a rotina da vítima. É esses atos. E esses atos de preparação já são puníveis? A regra geral é que também não são puníveis isoladamente. Mas, aqui tem um porém importante. Se o ato preparatório ele mesmo já for considerado um crime pela lei, aí sim tem punição. Ah, tipo... Tipo, se organizar com outras pessoas para cometer crimes. A associação criminosa, lá do artigo 288, pode ser punida, mesmo antes de cometerem o crime fim. Ou um exemplo mais recente, atos preparatórios de terrorismo. São exceções onde a lei age antes, sabe? Entendi. Então pensei, preparei, e aí? A hora H. Exato. Aí chegamos na execução. É quando o agente começa a realizar a conduta que está descrita lá no tipo penal. Começa a atacar o bem jurídico que a lei protege. Tipo, no roubo é quando ele anuncia o assalto. Ou no homicídio, quando começa a atirar. Isso é o início da agressão ao bem jurídico. A partir desse momento, a regra é: a conduta se torna punível. Pode ser tentada ou consumada, mas já entrou na zona de relevância penal. E a linha entre preparar e executar às vezes é meio cinzenta. Às vezes é. Existem teorias para diferenciar, mas de forma simples, a execução começa quando se inicia o ataque direto ao bem protegido pela norma. Ok. E o final dessa jornada, onde tudo se completa? É a consumação. O artigo 14, inciso I do Código Penal diz que o crime está consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. É quando o tipo penal se realiza por completo. O missão cumprida do crime, digamos assim. É, por aí. Mas quando essa consumação acontece, depende do tipo de crime. Como assim? Não é sempre igual. Não. Tem o crime material que exige um resultado naturalístico, uma mudança no mundo físico. O homicídio só se consuma com a morte. Já o crime formal se consuma com a própria conduta do agente, mesmo que o resultado que ele queria não aconteça. Dá um exemplo de formal. Extorsão mediante sequestro, por exemplo. O crime já está consumado com o sequestro para exigir o resgate, mesmo que a família não pague.
A ameaça na extorsão comum também. E ainda tem o crime de mera conduta, que só exige a ação ou omissão sem resultado naturalístico. Tipo invadir uma tua casa. Perfeito! A violação de domicílio se consuma com a simples entrada não autorizada. E tem outros tipos também, como o crime permanente, que a consumação se prolonga no tempo, tipo o sequestro em si. Entendi as fases, mas E se algo interrompe esse caminho? Digamos, alguém decide assaltar. Entra na loja, anuncia o assalto, mas a polícia chega bem na hora. Ótimo exemplo. Se a execução começou, mas o crime não se consumou por uma circunstância alheia à vontade do agente, a chegada da polícia, a vítima reagiu, a arma falhou, aí temos a tentativa. Está lá no artigo 14, inciso 2º. Tentativa. Ele queria ir até o fim, mas não conseguiu por algo externo. Isso. Elementos: início da execução, não consumação por fator externo, dolo, intenção, de consumar, e o resultado era possível de acontecer. E a punição? É a mesma do crime se tivesse dado certo? Não. A pena é a do crime consumado, mas diminuída, geralmente de 1/3 a 2/3. Quanto mais perto da consumação ele chegou, menor a redução da pena. Mas nem todo crime pode ser tentado, né? Você mencionou. Exato. Crime culposo, sem intenção, préter doloso, intenção num resultado menos grave, mas causa um mais grave por culpa. Os que se consumam com um único ato, unissubsistentes, contravenção penal, esses geralmente não admitem tentativa. Ok, isso se foi algo externo que impediu. Mas e se a pessoa para porque quer? Tipo, tá lá no meio do assalto, olha pra vítima e pensa, não vou fazer isso, e desiste. Ah, aí a coisa muda de figura. Se o agente voluntariamente para de executar o crime, mesmo podendo continuar, temos a desistência voluntária. E isso está no artigo 15 do Código Penal. Voluntariamente. Ele podia continuar, mas escolheu parar. Exato. E tem uma prima dela, no mesmo artigo. O arrependimento eficaz. Nesse caso, o agente já fez tudo o que podia para executar, mas depois ele age para impedir que o resultado aconteça. Tipo, deu veneno, mas depois se arrepende e dá o antídoto a tempo? Perfeito. Ele esgotou os atos de execução, mas agiu voluntariamente e conseguiu evitar o resultado. E qual a consequência nesses dois casos, desistência voluntária e arrependimento eficaz? É um benefício bem grande. A pessoa não responde pela tentativa do crime que ela queria cometer inicialmente, o roubo, o homicídio. Ela só responde pelos atos que ela efetivamente praticou até ali. Ah, então, no exemplo do assalto, se ele só ameaçou e desistiu, talvez não responda por nada. Ou se deu um tiro pra cima antes. Se deu o tiro pra cima, pode responder pelo disparo de arma de fogo. Se deu o veneno e depois salvou a pessoa, talvez responda por lesão corporal, mas não pela tentativa de homicídio. É a chamada ponte de ouro que a lei oferece para quem recua. Ponte de ouro, gostei. É um incentivo para parar, né? Exatamente essa lógica. A política criminal por trás é: melhor você parar, mesmo tendo começado, que a sua situação fica bem melhor. A chave é a vontade do agente parar, diferente da tentativa onde ele é parado. E essa vontade precisa ser espontânea, tipo um raio de bondade. Não precisa ser espontânea, basta ser voluntária, ou seja, livre de coação. Pode até ter sido por conselho de alguém, medo de ser pego, mas se a decisão de parar foi dele, sem ser forçado, vale. Entendi. Mas e se o crime foi até o fim? Consumou. Pegou o dinheiro do furto, por exemplo. Acabou. Ou ainda dá para fazer algo para, sei lá, melhorar a situação? Ainda pode ter uma chance, sim. Depois da consumação, existe o arrependimento posterior. Tá lá no artigo 16? Posterior. Então, é depois de tudo feito. Qual a diferença para o arrependimento eficaz? A diferença crucial é o momento e o efeito. O eficaz é antes da consumação e impede o resultado, fazendo responder só pelos atos anteriores. O posterior é depois da consumação, o crime já aconteceu, mas ele serve para diminuir a pena.
Ah, entendi. E como funciona esse arrependimento posterior? Precisa de alguns requisitos. Primeiro, o crime tem que ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Um furto, um estelionato, mas não um roubo com arma, por exemplo. Ok. Sem violência ou ameaça grave. O que mais? Segundo, o agente tem que reparar o dano ou restituir a coisa, devolver o dinheiro do furto, consertar o que estragou. E isso tem que ser feito por ato voluntário dele. De novo, não precisa ser espontâneo, pode ser pensando no benefício legal. E tem um prazo para isso. Tem sim. E é um prazo crucial. Tem que ser antes do recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Se cumprir tudo isso, o agente tem direito a uma causa obrigatória de diminuição de pena, de 1/3 a 2/3. Nossa, é uma redução considerável também. Então, a lei continua incentivando a reparação mesmo depois do crime consumado? Continua. É mais um instrumento para tentar minimizar os efeitos do crime para a vítima e dar um benefício para quem demonstra esse arrependimento ativo. Se a reparação acontecer só depois do recebimento da denúncia, ainda pode valer alguma coisa, mas aí vira só uma atenuante genérica lá na hora de calcular a pena, não essa redução grande e garantida do artigo 16. Fascinante. Agora, uma situação que sempre me deixou curioso: e se alguém tenta cometer um crime, mas era impossível desde o começo? Tipo, tentar matar alguém com açúcar achando que é veneno, ou atirar em alguém que já estava morto. Ah, essa é clássica. É o chamado crime impossível, ou tentativa inidônea. Está no artigo 17 do Código Penal. E a consequência aqui é bem direta. Não se pune a tentativa. Não pune nada? Mesmo que a intenção fosse a pior possível? Nada. A lei considera que se era absolutamente impossível consumar o crime, não faz sentido punir. É uma causa que exclui a própria tipicidade do fato. Ou seja, aquele ato nem chega a ser considerado um fato típico de tentativa. E por que seria impossível? Quais os casos? Basicamente 2. Ou pela ineficácia absoluta do meio usado, o açúcar no lugar do veneno, uma arma de brinquedo incapaz de disparar, ou pela impropriedade absoluta do objeto. Tentar provocar aborto em mulher que não está grávida. Atirar em um cadáver achando que está vivo. Se a impossibilidade for só relativa, a arma falhou, mas poderia funcionar, a dose de veneno era pequena, mas poderia matar, ainda pode ter tentativa. Tem que ser absoluta. E aquele caso do flagrante preparado pela polícia? É outra sim. O Supremo Tribunal Federal tem até uma súmula, a 145, que diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. É a polícia induzindo ou armando a situação de um jeito que o crime não tem como acontecer. Isso é diferente do flagrante esperado, onde a polícia só fica de olho esperando acontecer, sem provocar. Ok, então já vimos o caminho, as paradas, os desvios, até o caminho impossível. Mas para entender como a justiça organiza essa análise toda, tem aquela estrutura que você mencionou antes, né? Dos 3 filtros. Isso mesmo. No Brasil, a teoria mais aceita é a tripartite, ou tripartida. Para dizer que algo é crime e que alguém pode ser punido por ele, o fato concreto tem que passar por 3 peneiras, 3 análises. Primeiro, verificar se é um fato típico. Segundo, se é antijurídico ou ilícito. E terceiro, se o autor é culpável. 3 etapas. Se falhar em qualquer uma... Se falhar em qualquer uma, ou não é crime, ou a pessoa não pode ser punida por ele. Vamos ver cada uma. Bora. Começando pelo começo. Fato típico. O que entra aí? Fato típico é a primeira verificação. O que aconteceu no mundo real se encaixa na descrição de algum crime que está na lei? Para isso, a gente analisa 4 tijolinhos: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Ok. Um por um. Conduta. É a ação ou omissão humana voluntária e consciente. O ato de fazer ou deixar de fazer algo. Se for um ato reflexo ou sob coação física irresistível, alguém força sua mão a atirar, não tem conduta relevante para o direito penal. A omissão também pode ser conduta, se a pessoa tinha o dever de agir e não agiu. Certo. Resultado. É a consequência da conduta que a lei considera relevante. Pode ser uma mudança no mundo exterior, tipo a morte no homicídio, resultado naturalístico, ou só a lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico, como a honra na injúria.
Resultado normativo. Nexo causal. A ligação entre os dois. Exato. A conduta tem que ter sido a causa do resultado. A teoria principal aqui é a da conditio sine qua non. Causa é tudo aquilo que, se a gente tirar mentalmente, o resultado não teria acontecido. Mas, claro, essa ligação só importa se a pessoa agiu com dolo, intenção ou culpa. E o último tijolinho. Tipicidade. Tipicidade é o encaixe perfeito do fato concreto, conduta, resultado nexo, na descrição abstrata do crime na lei. É a tipicidade formal. Mas, hoje não basta só isso. Exige-se também a tipicidade material. Tipicidade material? O que é isso? É a ideia de que a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico protegido tem que ser relevante, significativa para o direito penal. Não pode ser uma coisinha mínima. Ah, então volta aquela história do furto de algo insignificante. Exatamente. O princípio da insignificância, ou bagatela, entra aqui. Se a lesão é tão pequena que não justifica mover toda a máquina do direito penal, pode-se dizer que falta tipicidade material. E aí, mesmo que formalmente pareça crime, o fato não é considerado típico. Entendi. Então passou pelo filtro do fato típico, tem conduta, resultado, nexo e tipicidade formal e material, já é crime. Ainda não. Agora vai para o segundo filtro, a antijuridicidade ou ilicitude. Um fato típico já nasce com uma etiqueta de suspeito, de provavelmente ilícito. Mas essa etiqueta pode cair. Como assim? A antijuridicidade é verificar se esse fato típico é contrário ao direito como um todo. E existem situações em que, apesar de ser típico, o fato é permitido ou até incentivado pelo direito. São as chamadas causas excludentes de ilicitude ou justificantes. Ah, aquelas que você mencionou antes, legítima defesa. Exatamente. As principais estão no artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, artigo 24, legítima defesa, artigo 25, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Pode relembrar rapidinho o estado de necessidade e a legítima defesa? Claro. Estado de necessidade é quando você sacrifica um bem jurídico para salvar outro de valor igual ou maior, de um perigo atual que você não criou e não tinha obrigação de enfrentar. Quebrar a janela para salvar o bebê no carro. Já a legítima defesa é reagir a uma agressão humana, injusta, atual ou iminente, contra direito seu ou de outra pessoa, usando os meios necessários de forma moderada. Se defender de um assalto, por exemplo. E o estrito cumprimento e exercício regular? Estrito cumprimento é o agente público agindo dentro dos limites da lei. Um policial efetuando uma prisão legal. Exercício regular é fazer algo que a lei permite ou até faculta. Um médico fazendo uma cirurgia com consentimento. Se alguma dessas situações acontece, o fato é típico, mas não é ilícito. Logo, não é crime. Ok. Então o fato passou pelo primeiro filtro, é típico, e pelo segundo, não tem justificativa, é ilícito. Agora sim, né? É crime e a pessoa é culpada. Calma. Falta o terceiro e último filtro, a culpabilidade. Aqui o foco muda do fato para o autor. A culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal. A pergunta é, podemos reprovar essa pessoa por ter cometido esse fato típico e ilícito, dadas as condições dela e as circunstâncias? Reprovação. E o que impediria essa reprovação? Para ser culpável, a pessoa precisa preencher 3 requisitos. Primeiro, ser imputável, ou seja, ter capacidade de entender que o ato era errado e de se controlar de acordo com esse entendimento. E quem não é imputável? Basicamente, menores de 18 anos, por critério biológico, quem tem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que tira essa capacidade no momento do crime, critério biopsicológico, e quem está em estado de embriaguez completa vinda de caso fortuito ou força maior, situação raríssima. E a embriaguez normal, de quem bebeu porque quis? Essa não tira a imputabilidade, a pessoa responde normal. A lei adota a teoria da actio libera in causa. Se a pessoa se colocou naquele estado voluntariamente, responde pelo que fez depois.
Entendi. Imputabilidade é o primeiro elemento da culpabilidade. Qual o segundo? É a potencial consciência da ilicitude. A pessoa tinha a possibilidade de saber, de compreender que aquilo que ela estava fazendo era proibido, era errado perante a lei. Ah, entra aqui o tal do erro de proibição que falamos. Exatamente. Se a pessoa agiu em erro de proibição inevitável, artigo 21, ou seja, não tinha como saber que era errado mesmo se esforçando, aí falta esse requisito e ela não é culpável, fica isenta de pena. Se o erro era evitável, ela podia ter se informado melhor, ela é culpável, mas a pena pode ser diminuída. Certo. E o terceiro elemento da culpabilidade? É a exigibilidade de conduta diversa. A pergunta final é: naquelas circunstâncias concretas em que a pessoa estava, era razoável exigir que ela agisse de outra forma, conforme a lei? Ou a situação era tão extrema que não dava para esperar um comportamento diferente? E quando não dá para exigir? A lei prevê duas causas que excluem essa exigibilidade, chamadas dirimentes. A coação moral irresistível, o artigo 22, quando alguém comete o crime sob uma ameaça tão grave que não se pode exigir resistência, quem responde é o coator, não o coagido. E a obediência hierárquica, artigo 22, quando um funcionário público cumpre uma ordem de superior hierárquico que não era manifestamente ilegal. O subordinado não é culpável, o superior sim. Ufa! Que sistema complexo! Então, para fechar o ciclo, o fato tem que ser típico, encaixar na lei e ser relevante, antijurídico, não justificado, e o autor tem que ser culpável, imputável, com potencial consciência da ilicitude e em situação que permitia agir diferente. É isso? Exatamente essa, a análise completa. Fato típico plus antijurídico plus culpável igual a crime, na visão tripartite. Só se passar pelos 3 degraus é que se pode falar em crime e aplicar uma pena. E só para garantir que ficou claro, a diferença crucial entre errar sobre os fatos, erro de tipo, e errar sobre a proibição, erro de proibição. Boa recapitulação. Erro de tipo, artigo 20, é errar sobre a realidade, sobre o que se está fazendo. Exemplo, atirar pensando ser um animal, mas é uma pessoa. A principal consequência é excluir o dolo, a intenção. Se o erro for inevitável, exclui o dolo e culpa, fato atípico. Se evitável, exclui o dolo, mas permite punir por culpa, se houver previsão. Já o erro de proibição, artigo 21, a pessoa sabe o que está fazendo, sabe que está atirando numa pessoa, mas erra sobre a legalidade daquilo. Acha que é permitido ou não sabe que é proibido. A consequência afeta a culpabilidade. Se inevitável, exclui a culpabilidade, isenta de pena. Se evitável, não exclui, mas diminui a pena. São bem diferentes na natureza e nos efeitos. Perfeito. Acho que agora as coisas fazem bem mais sentido. Que jornada, hein? Do iter criminis com suas fases e interrupções como tentativa, desistência, arrependimento, até a consumação. E o mais importante, entender esses 3 filtros: tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade. E os erros no meio disso tudo. No fim das contas, o que a gente leva dessa conversa? Olha, eu diria que o principal é perceber que a responsabilidade penal não é automática, né? Não é um simples fez, pagou. Toda essa estrutura, que parece complexa, busca, na verdade, individualizar a análise, tornar a aplicação da pena mais justa e racional. Considerar não só o ato, mas a intenção, a consciência, as circunstâncias, a possibilidade de agir diferente. E para quem nos ouve, ter essa noção, mesmo sem ser da área, ajuda a entender melhor o noticiário, as decisões da justiça. Ver que tem toda uma análise técnica por trás de um veredito, né? Não é só uma questão de opinião. Exato. É um sistema que tenta garantir que a punição só ocorra quando for realmente devida, segundo critérios legais bem definidos. E para a gente se queria deixar uma pulga atrás da orelha, uma provocação. A gente falou da culpabilidade, desse juízo de reprovação pessoal. E existe uma discussão sobre co-culpabilidade. A ideia de que a sociedade, as condições de vida, a falta de oportunidades, também tem uma parcela de responsabilidade na conduta da pessoa. Será que o nosso sistema atual, tão focado no indivíduo,
consegue realmente ponderar essa interação complexa entre o livre-arbítrio e esses fatores sociais na hora de dizer o quanto alguém é reprovável? Fica a reflexão. Uma ótima reflexão final. A tensão entre responsabilidade individual e determinantes sociais é um dos grandes dilemas do direito penal. Fica aí então. Muito obrigado pela companhia nessa jornada pela teoria do crime. Esperamos que tenha sido esclarecedor. Até a próxima.